É uma graça nós podermos celebrar a festa de Deus Pai, que é aquele que é o escondido, o Pai que é o desconhecido. Nós falamos muito de Jesus porque Jesus é o Filho enviado por Deus que nos dá a salvação. Falamos muito também de Nossa Senhora. Valorizamos também os carismáticos, valorizam muito a ação do Espírito Santo na nossa vida. O que é bom, o que é certo, é correto. Mas quando lembramos do Pai, muitas vezes nós nem falamos que Deus é Pai. Nós falamos só que Deus podia fazer isso, Deus poderia resolver isso. Como é que Deus permite tanta desgraça na nossa sociedade? Como é que Ele permite tanta fome? Nós, ainda depois de tantos anos, não descobrimos este Deus que é Pai. Depois de tantos anos de cristianismo, não descobrimos esse Deus que Jesus nos revela, que é o Deus Pai, que não é aquele Deus que castiga, aquele Deus que devemos temer, mas é aquele Deus que nos perdoa. É o Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. Se Jesus veio ao mundo, que Jesus também é Deus, foi por causa que Deus, Ele mandou o seu Filho ao mundo para nos salvar, para nos dar a salvação. Então, até a graça de termos sido salvos por Jesus Cristo está no plano, no projeto de Deus, que é um projeto de amor. Quando nós lemos o Antigo Testamento, que muitas vezes nós vemos algumas coisas que não compreendemos, então nós julgamos que as coisas deveriam ser diferentes, por que Deus era tão severo? Porque nós temos uma mentalidade de hoje e estamos tentando entender o que se passava naquele tempo. E naquele tempo eles pensavam diferente. E Deus, na realidade, Ele não castigava o seu povo. Ele procurava educar o seu povo. Procurava orientar o seu povo, colocar no caminho certo, fazer com que o seu povo não se corrompesse, não se desviasse. E mesmo assim, o povo se desviava. E mesmo assim, o povo se corrompia. Mesmo assim, nós desviamos de Deus. Mesmo assim, nós ainda vivemos uma vida de pecado. Mesmo assim, nós optamos pelo nosso bem-estar, por uma cura milagrosa. Quantos vão nesses espíritas que fazem essas operações espirituais? Porque querem coisas rápidas, querem coisas de uma hora para outra, e não querem se encontrar com esse Deus de misericórdia, esse Deus que muitas vezes corrige pela doença, corrige pelas dificuldades que temos. É um Deus que é mais do que nos fazer sofrer, Ele sofre conosco. Deus é Pai, e é mais do que Pai, porque Ele sofre conosco, porque nos ama. E o amor de Deus para conosco, que Deus é Pai, Ele é maior do que o amor de uma mãe. É maior do que aquele amor de uma mãe que faz tudo pelo seu filho. Deus é aquele que faz tudo para nos salvar. Faz tudo para nos levar a conhecer a Ele. Porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer que nós confiemos nele.
Ele quer que nós venhamos abrir o nosso coração a Ele. Por isso, irmãos, procuremos tentar compreender este amor de Deus, falar com Ele, rezar mais também para com Ele, abrir o nosso coração para com Ele, porque só assim nós descobriremos o quanto Deus é bom na nossa vida, o quanto Ele nos salvou, nos livrou de tantos os males, quantos pecados nós cometemos e quanto Ele nos perdoa facilmente. Foi Ele que por Jesus Cristo instituiu também a confissão, para que nós pudéssemos nos acostar mais a Ele, para que nós pudéssemos estar mais próximos dEle. E nós muitas vezes o criticamos, porque não o conhecemos, porque não temos essa experiência do seu amor, do amor de Deus. Nós somos muito mal acostumados, porque recebemos o perdão e depois não valorizamos esse perdão na nossa vida. Nós devemos crescer nesta confiança do Pai. E para isso precisamos ter um relacionamento com Ele, um relacionamento com Deus que é Pai, um relacionamento com aquele Deus que me dá tudo, porque tudo que você possui é de Deus, foi Deus que te deu, porque Ele que criou tudo, e tudo é dele. E se nós temos algo, foi porque Ele nos concedeu a graça de ter. Nós devemos aprender a valorizar as coisas que temos, mas não para valorizar aquilo por aquilo, mas a valorizar a Deus, valorizar a família por Deus, que Deus nos dá a família, Deus nos dá a saúde. E criar esse relacionamento com Deus todos os dias, conversar com Ele, porque Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se fazer presente na nossa vida. Foi para isso que Ele enviou o Seu Filho. Foi para se doar, nos conceder a salvação, mas para que nós conhecêssemos também a Ele. E é para isso que também temos o Espírito Santo, para conhecermos também melhor a Deus. Não devemos temê-lo, devemos confiar nele, confiar plenamente nele. Eu lembro de uma ocasião que teve um incêndio, não me lembro bem, mas foi até o padre que contou numa das palestras, que estava um incêndio e tinha uma criança naquela casa e não tinha como sair. A única saída era a janela e a criança estava ali na janela, não tinha como entrar para resgatar a criança. E os bombeiros gritavam, mas filho, gritavam, pula que nós te seguramos. E o menino tinha medo de pular da janela, tinha medo de pular e acabar morrendo. Até que o seu pai chegou e falou, filho, pode pular que o seu pai está aqui. Pode pular que eu te seguro. E aí o filho pulou e o pai o segurou. Esta a confiança que deveremos ter em Deus. Deus todos os dias nos segura, nos carrega pelas suas mãos e nós não percebemos, porque estamos tão preocupados com tantas coisas que esquecemos aquilo que é necessário, aquilo que é importante na nossa vida. Queremos sempre as coisas do bom e do melhor. Lutamos a vida inteira para conseguir essas coisas. E esquecemos que o importante nessa vida é o quanto nos relacionamos com Deus, o quanto nós criamos, o quanto nós o conhecemos, o quanto nós convivemos com os irmãos, o quanto nós sabemos perdoar,
o nosso próximo, o quanto nós sabemos compreender o nosso irmão, aceitá-lo. Aí um vai falar, mas eu não consigo perdoar. Aquela pessoa me machucou de tal ponto que eu não consigo perdoar. E não sei se aquela pessoa merece o meu perdão. E nós, muitas vezes, pensamos assim. Mas será que Deus pensa dessa forma? Será que eu mereço o perdão de Deus? Será que você merece o perdão de Deus? Deus, ele não pensa assim. Deus, ele simplesmente perdoa. Deus simplesmente concede a sua graça na nossa vida, sem esperar nada em troca. Ele continuamente vem nos perdoando, continuamente nos dá o seu perdão, continuamente nos dá nova possibilidade para nos converter, para nós conhecermos a Ele. Continuamente Ele se faz presente na nossa vida, porque Ele nos ama. E Ele quer simplesmente nos amar. E espera que nós correspondamos a este amor. Por isso que Deus é aquele Pai que está aberto, com os braços abertos, pronto para correr ao nosso encontro, para nos perdoar. Por isso devemos também perdoar. Porque se Deus nos perdoa tanto assim, como é que nós podemos guardar mágoa, rancor, ódio das pessoas? Como é que nós podemos ter o perdão de Deus e não transmitir aos outros? O Deus, ele não nos perdoa para que nós sejamos duros de coração. Nos perdoa para nos dar o exemplo. Nos perdoa para que nós confiemos nele. Por isso, irmãos, confiemos mais em Deus. Procuremos nos relacionar mais com esse Deus que é Pai, com esse Deus que te perdoa, com esse Deus que te ama, esse Deus que te acompanha, esse Deus que também respeita as nossas dificuldades, que também permite que nós soframos as consequências das nossas escolhas na nossa vida. Aquele Deus que não se alegra com o nosso sofrimento, mas sofre conosco. Jesus, quando estava lá na cruz, que ele disse, meu Deus, por que me abandonastes? Era o próprio Deus que o sustentava. Era o próprio Deus Pai que estava lá com ele na cruz, sofrendo com ele, sustentando ele na cruz. E foi o próprio Deus que depois o ressuscitou dos mortos. Deus, ele quer dar a nós algo melhor, algo maior. Só que para isso precisamos também nós passar pelo sofrimento. Porque todos, quando passam pelo sofrimento, crescem na fé, crescem na confiança, mas desde que saibam e desde que confiem em Deus. O Senhor Deus, que é Pai, nos pede a nossa confiança. Pede para que nós, nos momentos de dificuldades, nos momentos de dores, nos momentos de tristezas, Ele pede para que nós nos joguemos da janela, confiando que Ele nos pegará e que Ele nos salvará daqueles momentos. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender isso na nossa vida, a enxergar esse amor de Deus que é imenso, que é grande, o amor de Deus Pai por cada um de nós, para que nós vendo e percebendo o amor que Deus tem para conosco, tenhamos essa força e essa coragem de buscar cada vez mais a nossa conversão diária.